Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar, na continuação do nosso estudo de neuroanatomia, sobre a vascularização cerebral. Um assunto extremamente importante, tendo em conta as doenças associadas à aplicação prática desse conhecimento. Uma das principais doenças que provocam mortalidade e sequelas neurológicas no Brasil e no mundo é o AVC, o acidente vascular cerebral, seja isquêmico por obstrução dos vasos, seja hemorrágico por extravasamento a partir dos vasos. Então é importante conhecer a vascularização cerebral para poder interpretar o quadro clínico dos pacientes e também ajudar a instituir os tratamentos. Para entender adequadamente a vascularização cerebral, é preciso ter alguns princípios em mente. Por exemplo, diferentemente de outras partes do corpo humano, no cérebro não há correspondência exata entre artérias e veias, entre a irrigação arterial e a drenagem venosa. Ora, nós temos a artéria pulmonar, a veia pulmonar, a artéria hepática, a veia hepática. Nos membros existe a artéria poplítea, a veia poplítea, por exemplo. A vascularização arterial cerebral é bem diferente, totalmente diferente e independente da drenagem venosa. Então, isso é um princípio a reter. Uma outra situação que nós temos que ter bastante clara é que há dois sistemas principais de irrigação arterial para o cérebro. Um sistema que eu chamarei de anterior ou carotídeo, porque o principal vaso é a artéria carótida interna. E um sistema posterior ou vértebro-basilar, porque os principais vasos serão as artérias vertebrais, dando origem à artéria basilar com seus ramos. E esses sistemas irrigam porções diferentes do encéfalo, não necessariamente do mesmo tamanho em termos de massa cerebral. O sistema anterior irriga uma massa cerebral muito maior, porém o sistema posterior irriga áreas bastante nobres como o tronco cerebral, além do cerebelo e de parte do lobo occipital. Então, a partir do sistema anterior, a artéria carótida interna penetra no crânio, vai gerar alguns ramos importantes e os seus ramos terminais serão a artéria cerebral anterior, que vai irrigar de maneira predominante a face medial do encéfalo, e a artéria cerebral média, que vai irrigar quase toda a convexidade do cérebro. Então veja como o território de irrigação é heterogêneo. A artéria cerebral média irriga uma grande quantidade de massa cerebral, quase toda a convexidade do cérebro, a área motora, a área da fala à esquerda. A artéria cerebral anterior, a parte medial. Já o sistema posterior, o vértebro basilar, se origina com as duas artérias vertebrais que penetram no crânio pelo forame magno, vão se unir na linha média, na altura do sulco bulbo-pontino, dando origem à artéria basilar, que vai ter alguns ramos muito importantes. A artéria cerebelar ínfero-anterior, a artéria cerebelar superior e os ramos terminais da artéria basilar serão as artérias cerebrais posteriores. Um outro conceito importante que nós temos que ter para entender a irrigação arterial é a anastomose, a união desses dois sistemas no polígono arterial do cérebro. O epônimo é polígono de Willis, muito conhecido, em que ramos da circulação posterior se unem a ramos da circulação anterior, gerando uma grande anastomose. Nós vamos entender isso nas figuras que seguem. Perceba na ilustração o sistema anterior composto pela artéria carótida interna, depois que ela penetra no crânio. Ela dá alguns ramos importantes, como a artéria oftálmica, as artérias hipofisárias e a artéria coroideia anterior, e vai terminar, seus ramos terminais são a artéria cerebral anterior e a artéria cerebral média. A artéria cerebral anterior vai
seguir anteriormente para irrigar a parte medial do cérebro, se alojando aqui na fissura interhemisférica. E a artéria cerebral média vai viajar na fissura lateral, ou fissura de Sylvius, entre o lobo frontal e o lobo temporal. E quando chegar na superfície, o próximo dela, ela vai se ramificar bastante para irrigar quase toda a superfície da convexidade cerebral. Já o sistema anterior, ou vértebro basilar, você vê que as artérias vertebrais se unindo na linha média, compondo a artéria basilar e lançando ramos importantes. A artéria vertebral, ela lança um ramo importante, que é a artéria cerebelar inferior posterior. A gente chama ela de PICA por causa da sigla em inglês. Aí, a partir da basilar, você tem os ramos importantes, que são a AICA, que é a artéria cerebelar inferior anterior, a artéria cerebelar superior e os ramos terminais da artéria basilar, que são as artérias cerebrais posteriores. Então veja que o território de irrigação do sistema posterior ou vértebro basilar é o tronco cerebral, o cerebelo e uma porção do lobo temporal e do lobo occipital, que é a parte mais inferior. Na base do crânio, veja como é que isso tudo se organiza. As vertebrais penetram pelo forame magno, compõem a artéria basilar. A carótida penetra mais anteriormente, vai lançar os ramos já citados e terminar como artéria cerebral anterior e artéria cerebral média. Percebo que nós já comentamos sobre a anastomose, a união dos dois sistemas no círculo arterial do cérebro, ou círculo de Willis, ou ainda polígono de Willis. Veja que há uma comunicação entre a artéria carótida interna e a artéria cerebral posterior, por um ramo arterial que eu vou chamar de artéria comunicante posterior. Anteriormente, existe também um ramo arterial comunicando as duas artérias cerebrais anteriores, uma de cada lado, e que se chama artéria comunicante anterior. Desse modo, a existência da artéria comunicante anterior e da artéria comunicante posterior vão promover uma anastomose, de modo que a irrigação arterial do cérebro vai acabar se comunicando. Sistema anterior e posterior se comunicam. Nesse esquema aqui, isso fica ainda mais evidente. Veja a artéria vertebral, uma de cada lado, se unindo na linha mediana para compor a basilar, a PICA saindo aqui da vertebral, a AICA, a artéria cerebelar superior, artérias cerebrais posteriores, aqui a carótida, cujos ramos terminais serão a artéria cerebral anterior e a artéria cerebral média, havendo a artéria comunicante anterior e a artéria comunicante posterior, compondo aí o polígono de Willis. Detalhando um pouco mais o sistema posterior, veja a artéria cerebelar inferior posterior, ou ínfero-posterior, a PICA, a artéria cerebelar ínfero anterior, ou inferior anterior, que eu chamo de AICA, e a artéria cerebelar superior, alguns chamam de SUCA. E os ramos terminais, aqui em cima, serão as artérias cerebrais posteriores. Então veja que para identificar direitinho a PICA é só ver qual é o único ramo importante que deriva diretamente da artéria vertebral. Os outros derivam da artéria basilar, depois que as vertebrais já se uniram. Na convexidade cerebral você terá então uma predominância da artéria cerebral média, depois que ela viajou dentro da fissura lateral, emergiu na convexidade e se ramificou para irrigar quase toda a convexidade e as suas áreas funcionalmente muito importantes, como a área motora primária, a área sensitiva primária, a área da fala do lado esquerdo. Existe um pouquinho aqui superior e anterior de irrigação da cerebral anterior, que está predominando lá na face medial, e um pouco aqui posterior e inferior da artéria cerebral posterior, que derivou lá
do sistema vértebro-basilar. Então, nessa visão anterior, nós temos uma vista bem interessante do sistema posterior, da artéria cerebral média migrando no interior da fissura lateral, da artéria cerebral anterior, uma de cada lado aqui na linha média, irrigando a face medial do cérebro. Então, cerebrais anteriores, cerebrais médias, cerebrais posteriores. Nessa visão medial aqui, nós vemos a artéria cerebral anterior na face medial, a artéria cerebral posterior para a parte inferior do lobo temporal e para o lobo occipital, e a artéria cerebral média que vai emergir na convexidade para irrigar quase toda a convexidade cerebral. Aqui a gente vê direitinho a migração da cerebral média na fissura lateral para emergir e irrigar a convexidade. Nesse meio do caminho, ela emite ramos que vão vascularizar o diencéfalo, os núcleos da base e a cápsula interna. Então, um sumário da irrigação de cada uma das principais artérias do cérebro com a sua localização e a região vascularizada. Esse conhecimento vai ser muito importante do ponto de vista clínico-funcional, porque vocês lembram que na neuroanatomia a estrutura e a função estão associadas. Então, na neuro, a anatomia define. Dependendo de cada ramo arterial que estiver prejudicado, aquela área irrigada por ele vai estar lesada. E, consequentemente, haverá funções prejudicadas a depender do vaso lesado, porque serão áreas diferentes acometidas responsáveis por funções diferentes. Então, por exemplo, na lesão da artéria cerebral anterior, eu terei lesão, por exemplo, de áreas corticais, motores e sensitivas do lóbulo paracentral, responsáveis por sensibilidade e motricidade do membro inferior. Então haverá paralisia e hipoestesia do membro inferior do lado oposto, por conta do cruzamento das fibras nas decussações correspondentes, na síndrome da artéria cerebral anterior. Quando se trata de uma lesão da artéria cerebral posterior, o principal prejuízo será visual, visto que é a artéria que irriga o lobo occipital, que é inteiramente dedicado à interpretação do sentido da visão. E quando a lesão é da cerebral média, pode haver uma grande variedade de sintomas, de sinais, por conta das áreas funcionalmente importantes que a artéria cerebral média irriga. A área motora, aqui no giro pré-central, a área sensitiva primária, aqui no giro pós-central, a área da fala, de Broca, aqui quando se trata do lado esquerdo. Então pode haver uma grande variedade de manifestações clínicas, porque ramos diferentes podem ser lesados quando se trata de um AVC da artéria cerebral média. Quanto à drenagem venosa do cérebro, é importante entender o conceito de seio venoso da dura mater. Seio venoso é um compartimento dentro da dura mater, suas paredes são dobras da dura mater, em que é drenado o sangue venoso por meio das veias que drenam o cérebro, e desses compartimentos que têm um baixo fluxo, os seios venosos da dura mater, o sangue vai ser drenado de volta para a circulação venosa geral do corpo. Então, uma veia cerebral drena para dentro do seio venoso, são vários, o principal é o seio sagital superior, e dos seios venosos, o trajeto desse sangue vai ser terminar de volta na veia cava superior, na veia jugular primeiro, depois na veia cava superior e na circulação venosa central. Então, existe um sistema de drenagem profunda do cérebro, em que as veias cerebrais internas se unem com as veias basais de Rosenthal, compondo a veia cerebral magna ou veia de Galeno. Ela se continua como o seio reto, que vai receber drenagem também do seio sagital inferior,
recebe o grande seio sagital superior. Depois essa drenagem vai se derivar nos seios transversos, um de cada lado. Seios sigmoides vão deixar o crânio pelo forame jugular, drenando o sangue na veia jugular, depois veia cava superior, drenagem venosa geral do corpo. E há também um sistema superficial, composto pela veia cerebral média, ou veia silviana, fica ali na superfície da fissura lateral do cérebro, ou fissura de Sylvius, e uma drenagem venosa superficial bastante variável na convexidade do cérebro. Veias ali que são pouco preservadas de um indivíduo para outro, mas existe geralmente uma veia principal que drena para o seio sagital superior, que é a veia anastomótica superior ou veia de Trollar, e uma veia que vai no sentido inferior, que é a veia anastomótica inferior ou veia de Labé. Então veja aqui no esquema o seio sagital superior, que vai recolher o sangue da superfície com as veias superficiais da convexidade drenando para ele. O seio sagital inferior vai se unir à veia cerebral magna ou veia de Galeno, compondo o seio reto. O seio reto vai se unir com o seio sagital superior, que está descendendo. Nessa região de confluência, chamada confluência dos seios, na região da tórcula de Herófilo. Essa drenagem se divide para os dois lados em dois seios transversos, depois seio sigmoide, veia jugular. Atenção para um seio muito importante que fica na base do crânio, região mais anterior, que é o seio cavernoso. Veja que ele circunda a glândula hipófise, a artéria carótida faz um pequeno trajeto dentro dele e há vários nervos cranianos que se relacionam à parede do seio cavernoso ou até mesmo no seu interior, como o nervo abducente. Um esquema mostrando a drenagem venosa superficial, a veia silviana ou veia cerebral média, a veia de Trollar ou veia anastomótica superior e a veia de Labé ou veia anastomótica inferior. A drenagem venosa da superfície da convexidade cerebral é bastante variável, de modo que Trollar nem sempre vai estar no mesmo lugar em todos os indivíduos e nem mesmo Labé vai estar sempre no mesmo lugar. Veja um esquema tridimensional que dá a ideia da distribuição dos seios da dura mater no crânio, seio sagital superior, ambos os seios transversos, um pequeno seio occipital, seio sigmoide, que vai passar pelo forame jugular, desembocando na veia jugular, depois veia cava superior, e a circulação geral venosa do corpo. Muito bem, pessoal, esses eram os principais conceitos sobre a irrigação arterial e a drenagem venosa do cérebro. Isso vai ser aplicado de maneira muito prática nas doenças vasculares, doenças cerebrovasculares. Espero que tenham aproveitado e até uma próxima oportunidade. Deixe o seu comentário aqui no canal e nos siga também no Instagram. Vamos usar as redes sociais para o que há de mais proveitoso: divulgação científica e neurociência. Até a próxima oportunidade.